Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, minha gente. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos até que enfim aí para o passo a passo do tapete Saldanha, gente. Já faz um tempinho que eu tinha prometido e agora até que enfim aí para vocês. Essas cores foram escolhidas lá no Instagram, falo para vocês e peço por gentileza me seguir lá no Instagram, que é o mesmo nome aqui do canal Paty Kelly Crochê, que lá sempre eu tô mais presente do que aqui no canal, gente. Lá todo dia tô passando o que eu tô fazendo, as novidades, enfim. Eu já tinha perguntado lá que cor que vocês queriam que eu fizesse o tapete Saldanha e foram escolhidas essas duas cores, o lilás e o beterraba do Barbante Dorta, ótima qualidade, gente, preço de fábrica. Vou deixar o zap aí para vocês entrarem em contato, tá bom? Uma fábrica aqui de São Paulo, Zona Leste, mas eles entregam para todo o Brasil. Feito a propaganda, né, do material que nós vamos usar, vou utilizar também uma agulha número 4 milímetros, tá? Lembrando que eu vou fazer com o fio de número 6, mas você também pode fazer com fio de número 8. Pode fazer também com fio de número 4, e aí vai ficar menor, né? Se você fizer com 8, ele vai ficar maior, consequentemente. Eu vou fazer ele em duas cores, o tapete, ó, ele está aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou fazer com duas cores, então eu quero que esse daqui, ele fica mais pro beterraba. Então, eu vou começar com o lilás, né? Essa basezinha eu vou fazer com lilás, e depois vou vir para essa parte pro beterraba, e depois finalizar ali duas carreiras de final com o lilás também. Então, vamos embora? Espera só um pouquinho que a videoaula já vai começar, o passo a passo, tá? Deixa eu mostrar mais algumas informações aqui para vocês. Olha só, o de baixo foi o que fizemos agora na videoaula, né? Que é o beterraba com lilás. Esses de cima eu tinha feito anteriormente. Esses de cima eu fiz com o fio 6 também, só que usei a agulha 3,5. Olha só a diferença que dá, tá? E o de baixo eu fiz com a agulha número 4. E agora eu vou passar para vocês, que eu preciso passar a informação de quem quer fazer uma passadeira, gente, ou ele maior ou menor, ele é múltiplo de 6, tá bom? Então, nós vamos, a partir das 39 correntes, você pode aumentar de 6 em 6 ou diminuir de 6 em 6 também, caso queira. Agora eu vou pesar e medir para vocês. Vou aproveitar que já tá esticadinho. Então, eu vou pôr aqui, gente, não tá aparecendo todo, mas eu vou pôr de uma ponta a outra ponta. Nós ficamos com 76 centímetros, tá? De uma ponta a outra. E na largura, ficamos, ó, desde lá de um leque, vou colocar lá, vou esticar. Ficamos com 45 centímetros, tá? Ó, de uma pontinha aqui do leque até um outro leque. Ficamos com 45 centímetros, tá? Então, uma ótima medida. O azul ficou um pouquinho menor, por conta que eu fiz com a agulha número 3,5. Agora, vamos pesar ele para ver se é econômico mesmo, não? Deixa eu ligar a balança, pôr o meu suporte, zerar. Vamos ver qual foi o peso. 321 gramas, gente. O outro azul deve ter ficado um pouquinho menos, por conta que ele ficou um pouquinho menor. Tô dobrando ele aqui para colocar. Eu vou fazer uma produção desse tapete, aí depois eu venho com resenha aí para vocês, tá? Com cores diferentes. Ó, 293, porque eu fiz com a agulha número 3,5, tá? Então tem as informações, agora vamos produzir. Gostaram? Então bora fazer. Agora o passo a passo. Então, eu vou iniciar fazendo para a base, deixo uma pontinha aqui para depois eu arrematar, sempre deixo um pouquinho a mais. E vou aqui dar a giradinha inicial, e a partir dessa correntinha, que eu vou contar como a primeira, vou fazer um total de 39 correntes, ó. 2, 3, 4, 5. E aqui, gente, faça as correntinhas mais para soltinha, tá? Nem tão larga, nem tão apertada, mas mais para soltinha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 correntes, tá? Contei todas, porque tem gente que faz olhando o vídeo, tá, gente? Então, quanto mais eu puder aqui mostrar, facilita. Aqui eu tenho as 39 correntinhas, agora eu vou contar aqui a partir da agulha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na quinta correntinha, eu introduzo a agulha, ó, nessa laçadinha de cima, que temos duas laçadinhas. A de cima e a de baixo da correntinha. Então, nessa primeira fase aqui, tô pegando a argolinha de cima e vou fazendo um ponto alto para cada argolinha. Ó, laço novamente, venho aqui à frente, na próxima argolinha, e faço mais um ponto alto. Ou na próxima argolinha, faço mais um ponto alto. Laço novamente, na próxima argolinha, pego só essa argolinha aqui de cima, e puxo 2, e puxo 2. E assim eu vou até o final fazendo ponto alto, um ponto alto para cada argolinha aqui desse lado, tá? E quando chegar aqui na última, eu venho com vocês. Cheguei aqui na penúltima argolinha e a última eu deixei para fazer junto com vocês, porque aí a gente já vai fazer a nossa viradinha, tá? Então, eu tenho essa laçadinha aqui, vou introduzir a agulha e fazer normalmente um ponto alto. Aí, além desse ponto alto aqui, eu vou colocar mais 6 aqui dentro. Então, nós vamos ficar com um total de 7 pontos altos, tá? Então, aqui eu já tenho 1, aí eu venho novamente, faço 2, entro aqui de novo, faço 3. Ó, tá tudo na mesma laçadinha, por isso que eu não dou aquele nozinho, que aí ele vai aqui laceando e depois tem como a gente puxar, vocês vão ver. 3 pontos altos, agora eu vou fazer o quarto. 5, 6 e 7 pontos altos, ó, tudo dentro da última argolinha. Agora fica um pouquinho larguinho, eu venho aqui, seguro aqui e dou uma puxadinha no fio, ó, ele fica bem fechadinho. Agora nós vamos começar a trabalhar desse lado, né, das correntinhas. Por isso que fala, não faz muito largo, senão agora fica muito apertado, difícil para trabalhar. Então aqui, ó, certinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos na curva. Aí agora eu vou fazer desse lado, ó, venho aqui no primeiro espacinho que é da correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto alto, tá? Aqui eu já vou pegando esse fiozinho para ir arrematando ele. Vou no próximo aqui, ó, no próximo espacinho vai ficar um ponto desse lado e um desse lado. Aí eu venho aqui e faço mais um ponto alto. Ó, vou no da frente e faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo até o finalzinho desse lado, que aí nós vamos completar a voltinha desse lado. Mas por enquanto, é só ir trabalhando assim, ó. Um ponto alto para cada correntinha aqui, cada ponto alto de base. Tá? Vou colocando aqui e vou fazendo um ponto alto. Tá? Quando chegar lá no último, aí eu venho mostrar pra vocês como que eu faço. Gente, agora vamos para uma partezinha aqui para fazer a outra curva desse lado, que é a parte, se você achar, a mais difícil do tapete. Tem gente que tem dificuldade porque aqui meio que a gente vai colocar o Brasil dentro de São Paulo. Então, aqui no último ponto eu deixei para fazer junto com vocês, é naquelas correntinhas que viramos, e aí eu vou vir aqui bem nessa laçadinha, ó. Eu venho entre essa laçada e essa daqui. Eu introduzo a agulha bem aqui no cantinho, ó. Desse jeito, para vocês verem bem onde que eu pego. E aqui eu já faço meu primeiro ponto alto, ó. Puxo 2 e puxo 2. Desse jeito, eu já tenho 2 pontos altos no mesmo de base. Aí, lembra que desse lado aqui nós fizemos 7 pontos altos. Então, do outro lado, tem que ficar igual. Então, aqui eu já tenho, vou contar esse ponto como 1 e esse daqui que eu fiz agora como 2. E aí, eu vou vir aqui dentro e fazer mais 5 pontos altos, para completar um total de 7, ó. Então, eu venho, faço 1,
2, fica apertadinho, mas é só você fazer com bastante paciência. Vai puxando pra cá, 2, 3, 4, ó, e 5 pontos. Ajeito aqui e faço mais um ponto. Então, fiz os 5, aí eu já tinha 2, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com um pontinho desse lado, né? Então, ficamos os dois lados, as duas curvinhas iguais. Então, aqui eu vou contar agora 1, 2 e 3 laçadinhas. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e fecho, ó, bem com cuidado, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Ó, puxo pra cá, fazendo um ponto baixíssimo. Assim, eu finalizei em cima do 7º ponto alto da curvinha, tá vendo? Então, aqui presta bem atenção. Pode ser que é por isso, alguém sempre pergunta aí, tem gente que sempre pergunta, Paty, não dá certo a minha curvinha. Então, presta bem atenção agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu finalizei em cima do 7º ponto. Agora, eu vou caminhar para o primeiro pontinho aqui, ó, que já faz parte da nossa parte reta. Aí, eu parei aqui, fechei, eu venho aqui, ó, sem laçar o fio. Venho aqui sem laçar o fio, puxo e trago pra cá, fazendo um ponto baixíssimo. Lembrando de não apertar muito aqui, que depois a gente vai usar no final da carreira, tá? Então, assim, eu finalizo a minha primeira carreira, tá? Então, a carreira finalizada não é quando você finaliza aqui em cima do 7º ponto da curva. Você tem que andar aqui pro próximo ponto da parte reta e aí a gente finaliza a primeira volta. Para conferir, nós ficamos com 7 pontos altos nessa curvinha e 7 pontos altos nessa curvinha. Na parte reta, nós ficamos com 34 pontos, tá? Então, daqui até aqui, ó, antes, aqui depois da curva e antes da curva, eu tenho 34 pontos altos desse lado e 34 desse, tá? Vamos conferir bem agora, pra depois dar tudo certinho. Caminhei aqui, fiz a primeira carreira, agora eu já vou seguir com a segunda carreira. Vou subir 2 correntes aqui, como vai ser toda fechada em pontos altos, eu vou subir 2 correntes e o ponto alto eu vou fazer no mesmo espacinho aqui, ó, que eu subi as 2 correntes, só para dar altura. Isso daqui depois vai fazer ficar bem fechadinho, bem direitinho. Aí eu vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto alto de base, mais um ponto alto. E assim nós vamos repetir os 34 pontos altos da carreira anterior, que temos aqui na parte reta, tá? É só ir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aí, chega lá na partezinha da curva, eu faço junto com vocês. Cheguei aqui ao final da parte reta. Ficamos com 34 pontos altos. Desde aqui do primeiro até o último ponto aqui da parte reta, que já começam aqueles 7 pontinhos que fizemos para a curva. Agora, nós vamos trabalhar assim a segunda carreira, tá? No primeiro ponto, nós temos 7. No primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Essa base é bem conhecida já. É a base do prático chique, gente. É a mesma base. No primeiro, então, eu faço 2 pontos altos na mesma base. No segundo, eu faço 2 pontos altos, ó, no mesmo buraquinho aqui do ponto alto do segundo. Sob o terceiro, faço 2 também, ó, 1 e 2 na mesma base. Aí, no quarto ponto, que é o ponto do meio, já que temos 7, eu faço só um ponto alto. No próximo, que é o quinto ponto alto do nosso 7, eu faço 2. Fiz um, faço mais um na mesma base. Sobre o sexto ponto do 7 que temos na curva, eu faço 2 pontinhos altos. E sobre o último, que é o 7º, de fato, faço 2 pontos altos na mesma base. Tá? Então, assim ficou a nossa curvinha na segunda carreira. Se a gente contar, nós ficamos com 13 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 7 com do meio, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos, tá? Ficou aí, desci muito, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a curva, a parte reta, desculpe, desse lado. Somente vou repetir
os 34 pontos altos. 2, e assim eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar na outra curva. Aí, quando chegar lá, eu relembro vocês como que é feito. Então, ó, cheguei aqui na segunda curva, vamos fazer juntinhos para não restar dúvidas, tá? Então, temos os 7 pontos. Nos 3 primeiros, eu vou fazer 2 em cada um, ó. No primeiro, eu faço 2. No segundo, 2. No terceiro, 2. Na mesma base. No quarto, o ponto do meio, somente 1. E nos 3 últimos, para completar os 7 da curva, faço 2 em cada um deles, ó. 2. E aqui é onde a gente caminhou, por isso que eu falei para não apertar muito. Aí já fica apertadinho aqui por natureza. Faço 2 também, tá? Aí agora, para mim fechar a segunda carreira, lembra, a gente subiu 2 correntinhas, falei que era só para dar altura aqui, para fazer um ponto alto. Aí eu venho aqui, ó, nessa laçadinha, essa aqui eu esqueço as 2 correntes e venho aqui, ó, pegando os 2 fiozinhos. E aqui, sim, eu fecho fazendo um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos passar para a outra cor, né? Ou também você pode fazer de uma cor só. Mas agora eu vou cortar o fio, e aí você pode arrematar, como você tá aí acostumado, ou eu já faço meu bololozinho aqui para entrar com a outra cor, tá? Vou cortar e entrar agora com o beterraba. Bom, vamos lá agora, minha gente, que é a hora da verdade, né? Por quê? Vamos ver se a cor combina. Muita gente sempre pergunta, ai, que cores você acha que combina? Gente, eu sou suspeita de falar, mas eu acho que todas as cores combinam. Tem a prova aí do tapete Sai da Crise, não sei se você conhece, mas eu acho ele, assim, fenomenal. Quanto mais colorido, com sobrinhas de fio, eu acho que fica mais bonito. Então, acho que todas as cores combinam, é mais questão de costume. Feio não fica, pode ficar diferente, mas nunca fica feio, tá bom? Então, vamos lá, ó, daqui mesmo, eu já cortei o fio, como vocês podem ver. Vou vir agora com esse novo e vou passar por aqui, tá? Mas você pode fazer como aí você tá acostumado. Aí, puxo o lilás, que é um antigo, e venho aqui, ó, no mesmo pezinho, seguro as 2 pontinhas lá atrás, puxo pra cá, eu fico com 2 fiozinhos e faço um ponto baixo aqui. Aí, agora eu ajeito os 2 fios, dou uma puxadinha e faço mais 2 correntes. Aqui vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou fazer 2 correntes de separação. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto alto, eu tô em cima do primeiro ponto alto da parte reta, essa daqui é a nossa terceira carreira. Eu vou pular 2 pontos de base e no terceiro eu laço o fio e faço aqui um ponto alto. Tá? Fiz o ponto alto, faço 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, vou aqui no terceiro espacinho e faço mais um ponto alto. 2 correntes, não aperta muito, tá? Essas 2 correntes e também não faz muito largo, para ficar direitinho o espacinho. Pulo 1 e 2 de base, venho sobre o terceiro e faço um ponto alto. Vou fazer isso em toda a nossa parte reta, tá? Nós temos aqui os 34 pontos, eu vou fazendo assim, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto alto. Vamos fazendo isso até chegar um ponto alto lá no último ponto aqui da nossa parte reta, tá? E a curvinha eu faço junto com vocês. Olha só, gente, presta bem atenção aqui, que do jeito que ficar esse lado, vai ficar o outro lado também. Então, bora conferir aqui, ó. Desde onde a gente iniciou, no meu caso, eu fiz um ponto baixo, 2 correntes, que equivale a um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Aí, fui pulando de 2 em 2 pontos, no terceiro fazendo um ponto alto. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11 espacinhos, fazendo 2 correntes e pulando 2 pontinhos de base. Agora, aqui vai ser a nossa curvinha que nós vamos trabalhar. Então, agora, em vez de 2 correntes, eu vou fazer 3. 1, 2, 3 correntes. Em vez de 2 pontos de base, em toda a curva, eu vou pular só um pontinho de base. Então, pulo 1, no próximo, eu faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1 de base e no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1 de base, no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1 de base, no próximo, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, pulo 1 de base, um ponto alto, até eu completar 7 espacinhos com com o intervalo de 3 correntes, tá? Então, aqui eu comecei a pular fazer 3 correntes e pular só um de base. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5 espacinhos assim. Aí, aqui eu vou fazer o sexto, faço 3 correntes, 2, 3. Pulo 1 de base. Então, aqui já é o sexto espacinho. Faço 1, 2, 3 correntes, pulo 1 de base. E aqui eu tenho o sétimo espacinho, tá? Que aí faz parte da nossa curva. Então, eu vim aqui com 11 espacinhos de 2 correntes, pulando 2 de base. E aqui 7 espacinhos, fazendo 3 correntes e pulando só 1 de base. Agora, a parte reta desse lado, como eu falei, vai ser igualzinho o outro lado. Então, nós vamos trabalhando até chegar à curva, vamos ficar certinho com 11 espacinhos. Assim, ó, 1, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho um espacinho de 2 correntes. Faço 2 correntes novamente, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. Até a gente completar 11 espacinhos, tá? Aí, do outro lado, nós vamos fazer igual aqui também, repetir os 7 espacinhos de 3 correntinhas. Quando chegar lá na curva, eu faço com vocês novamente. Fiz os 11 espacinhos de 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Agora, nós vamos repetir o que fizemos aqui desse lado. Vou fazer 3 correntes e pular só um de base. Aqui eu já tenho um espacinho de 3 correntes. Faço mais 3 correntes, pulo 1. Já tenho 2 espaços. 1, 2, 3 correntes, pulo 1. 3 espacinhos. 1, 2, 3, pulo 1 de base. 4 espaços. 1, 2, 3 correntes. Deixa eu virar aqui. Pulo 1 de base. 5 espacinhos. 1, 2, 3 correntes. Pulo 1 de base. 6 espacinhos. E para finalizar a carreira, 3 correntes. E vou lá, onde eu tenho o ponto baixo, na segunda correntinha que eu fiz. Introduzo aqui a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, fechando a nossa terceira carreira. Então, aí, para conferir, 7 espacinhos de 3 correntes pulando um ponto de base nas curvas e 11 espacinhos de cada lado aqui na parte reta, pulando 2 de base e fazendo 2 correntinhas de separação, tá? Essa foi a nossa terceira carreira. Agora, para a quarta carreira, nós vamos subir 3 correntes, que vai valer como um ponto alto. E aqui essa parte, nós vamos completar toda em pontos altos, essa carreira aqui na parte reta. Então, onde tem 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E sob o ponto alto de base, faço um ponto alto. Assim, nós vamos fechando aqui a parte reta, toda em pontos altos. Venho aqui novamente, onde tem 2 correntinhas. E no mesmo espaço, faço 2 pontos altos. Sob o ponto alto de base, um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E sob o ponto alto de base,
um ponto alto. E assim nós vamos até chegar aqui no final da parte reta, no último pontinho, antes dos espacinhos de 3 correntes. E aí eu venho fazer junto com vocês, tá? Que lá nós vamos fazer um pouquinho diferente. Cheguei ao final da primeira parte reta, e aí, pra gente conferir, nós voltamos a ter os 34 pontos altos, igual tínhamos aqui. Agora, para fazer a curva, nós vamos, ó, parei bem aqui no último ponto, né? Se contar aqueles 11 espacinhos, aí eu parei bem aqui em cima do ponto alto, antes do primeiro espacinho com 3 correntes. E para fazer a curva, eu vou fazer uma correntinha, vou no primeiro espacinho de 3 correntes e vou fazer um leque aqui, de 2 pontos altos, ó, um ponto alto, 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, volto no mesmo espacinho de 3 correntes e faço 2 pontos altos. Agora, eu não faço correntinha de separação, eu vou direto para o próximo espacinho e faço mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontinhos altos. Aí, eu não faço correntinha, somente laço o fio, venho para o próximo espaço e faço mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço, faço 2 pontos altos, tá? Aqui eu já tenho 3 leques, eu vou ficar com um total de 7 leques. Aí, eu vou laçar novamente, vou no próximo espaço, mais um leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Não faço correntinha de separação, já vou para o próximo espaço e faço aqui mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4 e 5 leques. Faltam 2 aqui para terminar a nossa curva. Ó, só laço, venho no próximo, esse que vai ser o 6º leque. Faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Laço, venho aqui sobre o último espacinho de 3 correntes e faço o meu último leque, que faz parte da curva. 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos. E assim ficou a nossa curva. Eu fiz ela completa com vocês, porque aí qualquer coisa vocês voltam o vídeo e vê de novo, aperta as 3 bolinhas aí que tem, põe de uma maneira mais lenta, porque vai ser do mesmo jeito do outro lado, tá? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 leques. Agora, eu faço uma correntinha, já vou aqui sobre o ponto alto de base e faço um ponto alto. E aqui desse lado, nós vamos repetir o que nós fizemos desse lado aqui. Ó, no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E sobre o ponto alto de base, um ponto alto. E assim, por toda a nossa parte reta, repetindo os 34 pontos altos. Chegar na parte da curva, faz uma correntinha e os 7 leques, como eu mostrei para vocês desse lado aqui, tá? Como eu falei, se tiver alguma dificuldade, volta um pouquinho o vídeo, que tem a explicação desse lado, que vai ser a mesma coisa, tá? Eu já vejo vocês aqui no final da carreira. Ah, voltei, sempre volto aqui, né, gente, para relembrar vocês, tenho medo aí que vocês esqueçam. Ó, somente aqui da parte reta, para começar a curva que a gente faz uma correntinha, tá bom? Aí é o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aí, entre um leque e outro, ó, mais um ponto alto, a gente não faz correntinha. Só laça e já vem pro próximo leque. Era só para relembrar isso. Cheguei ao final dessa que é a nossa 4ª carreira. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui o último leque dos 7 que temos na curva. Aí, agora, para fechar a carreira, eu faço assim, uma correntinha de separação. Aí, conto a 3ª correntinha aqui, onde iniciamos.
e fecho com um ponto baixíssimo, fechando a nossa quarta carreira, tá? Então, ficamos aqui certinho com 7 leques de um lado, 7 leques de outro e 34 pontos altos no meio, gente. Já venho vocês. Então, vamos conferir aqui, gente, com calma, que não sei se tá dando para ouvir, mas tinha uma criança gritando muito. Eu moro em prédio, então toda hora tem um barulho diferente. Gente, ficamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques na curva de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques na curva do outro lado. E na parte reta, 34 pontos altos de um lado e 34 do outro. Aí a correntinha a gente fez aqui, de quando passou da parte reta para a parte da curva nas 4 pontinhas. Tá bom? Então, essa conferindo a nossa quarta carreira. Agora vamos para a nossa quinta carreira, subir 3 correntes, que vai equivaler como meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Aqui, nessa carreira, nós vamos voltar a fazer os 11 quadradinhos aqui de 2 correntes e 2 pontos altos, né? Um de cada lado. Então, aqui as 3 correntes e mais 2 de separação, total de 5. Vou pular 1, 2 pontos de base e no terceiro eu faço um ponto alto. Faço 2 correntes, pulo 2 pontinhos de base, no terceiro faço um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 2 de base e sobre o terceiro ponto faço um ponto alto. E assim nós vamos repetindo, formando os quadradinhos vazios aqui, que eu digo, os 11 até chegar aqui no último pontinho aqui, que faz parte da nossa parte reta, tá? Dá para identificar bem aqui que temos uma correntinha de separação. Então, eu vou fazendo aqui os meus espacinhos e já venho com vocês para a gente fazer a curva juntos. Agora, aqui para a parte da curva, né? Essa aqui é a nossa quinta carreira. Nós vamos repetir os leques. Porém, agora nós vamos colocar uma correntinha entre eles, né? Então, essa correntinha aqui, ela mantém, ó, uma correntinha quando a gente passa da parte reta para a nossa parte da curva. E sob cada um leque, no espacinho aqui de 2 correntes, eu vou fazer um novo leque nessa carreira. 2 pontos altos, desculpe, 2 correntes, volto aqui no espaço de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e passo para o próximo leque, tá? E faço mais um leque aqui nessa carreira. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, para passar de um leque para o outro, uma correntinha, venho sobre o próximo leque e faço um leque sobre ele. 2 correntes, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para o próximo leque e faço um leque sobre ele, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, sobre o próximo leque, faço um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Uma correntinha, sobre o próximo leque, faço um leque, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou trabalhar aqui sobre o último leque, faço um leque sobre ele. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Tá? Então, assim, nós trabalhamos a curva. Eu fiz a curva toda com vocês, porque do outro lado é do mesmo jeito. Então, aí é só voltar o vídeo um pouquinho, se caso vocês não lembrarem como que faz. Mas é leque sobre leque, uma correntinha de separação. Aí, chega aqui na parte reta do outro lado, uma correntinha. Já venho aqui sobre o primeiro ponto do que faz parte da parte reta. Faço 2 correntinhas, aí vamos começar a pular 2 pontos altos. E sobre o terceiro, um ponto alto. Sempre assim,
até completarmos os 11 espacinhos aqui da parte reta. E aí, a curva, nós vamos fazer igualzinho fizemos aqui desse lado, repetindo os leques com uma correntinha de separação, tá? Eu vou adiantar aqui toda a volta de número 5 e venho com vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da quinta carreira, aí fiz uma correntinha, agora eu vou aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas onde nós iniciamos a carreira. Aí, coloco a agulha bem aqui, dentro da correntinha, e fecho com um ponto baixíssimo. Essa foi a nossa quinta carreira, tá? Então, repetimos os 11 quadradinhos das partes retas, e aí ficamos com os 7 leques com uma correntinha de separação. Agora, para a carreira de número 6, essa parte aqui reta nós estamos intercalando. Então, daqui até o final, só a última carreira que vai ser diferente. Mas, por enquanto, nós vamos fazendo uma carreira toda em pontos altos, que ficam aqueles 34 pontos altos, e outra carreira intercalando aqui com quadradinhos vazios, tá? Então, para iniciar 3 correntes, essa carreira anterior foi dos 11 quadradinhos, então agora eu vou fazer uma com os 34 pontos, né? Toda fechada em pontos altos, que a gente fala. Então, aqui no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, sob o ponto alto de base, 1 ponto alto. Nas 2 correntes, 2 pontos altos, e no ponto de base, 1 ponto alto. Vamos fazendo assim até o último ponto da parte reta, e a curva eu faço com vocês, tá? Essa parte aqui do meio, a parte reta, eu vou começar a passar rapidamente, só relembrar mesmo, porque vai ser sempre assim, ó, uma carreira fechada e outra com os 11 quadradinhos, uma fechada e a próxima vai ser com os 11 quadradinhos. Aí, a parte da curva, eu venho fazer com vocês essa quinta carreira. Cheguei ao final da parte reta, agora nós vamos fazer a curva. Nós vamos manter os leques, tá? Só que agora nós vamos fazer um pontinho alto entre eles. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui da parte reta, para passar pra curva, uma correntinha, normalmente como a gente tem feito. Aí, eu já vou subir o primeiro leque e faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, ficou leque sobre leque. Agora, eu faço uma correntinha de separação, venho no espaço de uma correntinha, que a gente tem entre um leque e outro, e faço um ponto alto. Faço uma corrente, vou sobre o próximo leque. E faço um leque. Então, vou fazer assim, tá? Fazer toda a curva, e aí vocês já sabem como fazer o outro lado. 2 correntes no mesmo espaço, 2 pontos altos, uma corrente, vou no espaço de uma corrente da carreira anterior e faço um ponto alto. Uma corrente, aqui leque sobre leque. Fiz o leque aqui, ó, mais um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no espacinho de uma corrente da carreira anterior. Uma corrente para passar para o próximo leque e repito leque sobre leque. Dois pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aí, uma correntinha, um ponto alto no espaço de uma corrente da carreira anterior. Uma corrente, vou sobre o próximo leque e faço um leque sobre ele. Uma corrente, vou no espaço, um ponto alto, uma correntinha, no próximo leque, faço um leque sobre ele. 2 correntes, né, o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Uma correntinha, no espaço de uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, venho sobre o último leque da nossa curva e faço um leque sobre ele. 2 correntes, 2 pontos altos. Uma correntinha, vou passar pra... Isso aqui depois a gente tira, né, minha gente? Não é nem pelinho, não, do barbante. É coisa que vai grudando aqui
quando você vai crochetando. Depois tem que dar uma geral quando a gente termina a peça. Tá bom? Aí eu faço uma corrente, já vou pra parte reta. No primeiro ponto da parte reta, faço um ponto alto. E aí, vou completar toda em pontos altos. A nossa parte reta aqui desse lado também, tá? Então, é só completar a parte reta com pontos altos, chegar aqui na outra curva, uma correntinha e repetir tudo que a gente fez aqui desse lado, tá? A diferença é que vai fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no espaço da carreira anterior, uma corrente e repetir leque sobre leque, tá? Eu vou adiantar toda a carreira e já venho com vocês. Fiz a outra curva, igualzinho eu fiz do outro lado. Aí, para terminar a carreira, faço uma correntinha, venho na terceira, onde iniciamos, e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Terminando a nossa sexta carreira. Agora, para a sétima carreira, como eu falei para vocês, sempre vamos intercalando aqui. Então, já começo com uma, duas, três, quatro, 5 correntes, que equivale a um ponto alto, e 2 correntes de separação. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro, um ponto alto. Até formar os 11 quadradinhos, e a curva a gente faz junto. Agora, a curva da sétima carreira, nós vamos fazer assim. Uma corrente, agora eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Aí, nós temos o leque aqui de 2 pontos altos de um lado, 2 correntes e 2 do outro. Eu vou fazer aqui sobre o segundo ponto alto do leque. Eu faço um ponto alto. Tem o primeiro ponto, eu faço sobre o segundo. E dentro do espacinho, eu faço 2 pontos altos, ficando com 3 pontos. 2 correntes, volto aqui no espaço e faço 2 pontos altos. Aí, agora, desse lado, eu uso o primeiro ponto, né, daqui pra lá, do nosso leque, da carreira anterior. E faço um ponto alto sobre ele. Então, assim, a gente fica com um lequezinho de 3 pontos de um lado e 3 pontos do outro. Lembrando que agora tá usando um ponto de base aqui do leque para fazer um ponto alto. Aí, para passar de um leque pro outro, a mesma coisa, uma corrente, vou sobre o ponto alto de base, faço um ponto alto. Uma corrente, para passar pro outro leque, eu pulo o primeiro ponto, e sobre o segundo ponto do leque, eu faço um ponto alto. Venho no espacinho e faço 2 pontos altos. 2 correntes, volto no espaço, 2 pontos altos. Aí, desse lado, eu uso um pontinho do leque para fazer o terceiro ponto. Então, fica 3 de um lado, 2 correntes e 3 do outro lado. Uma corrente, vou sobre o ponto alto de base e repito um ponto alto. Uma corrente, vamos fazer a mesma coisa sobre todos os leques. Ó, pulo o primeiro ponto, sobre o segundo um ponto alto, no espaço 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. E sobre um pontinho de base, um ponto alto. Uma corrente, ou sobre o ponto alto de base, e faço um ponto alto. Uma corrente, vou para o próximo leque. E trabalho do mesmo jeito. Uso um pontinho do leque anterior, para fazer um ponto sobre ele. No espaço, mais 2 pontos altos, 2 correntes. E o outro lado do leque eu formo assim. No espaço, 2 pontos altos e uso um pontinho para fazer o terceiro. Uma corrente e repito ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, vou sobre o próximo. Então, a gente faz assim, um lado juntinhos e o outro dá para vocês fazerem. Qualquer coisa é só voltar o vídeo. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e aqui um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente,
Vou sobre o penúltimo leque, trabalho um ponto alto sobre o segundo ponto dele, no espaço 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos no mesmo lugar. E aqui um pontinho alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente, pulo o primeiro do leque. Aqui eu trabalho o último leque. 2 correntes. 2 pontos. E aqui faço o terceiro. Uma correntinha, já vamos para a parte reta, formar nossos 11 quadradinhos. 2 correntes, pulo 2 de base. No terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base. No terceiro, um ponto alto. Então, agora já sabemos fazer a parte reta, a parte da curva, tá? Qualquer coisa, você volta aqui no começo dessa curva para fazer essa daqui, porque é exatamente a mesma coisa. Então, vou adiantar aqui a minha carreira e já venho com vocês aqui no finalzinho. Cheguei ao final da 7ª carreira, vou fazer uma correntinha e fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente onde iniciamos. Agora, para a 8ª carreira, nós vamos fazer os 34 pontos. Então, já faço as 3 correntes, que equivale como o primeiro, no espaço de 2 correntes, 2 pontos altos, e assim por diante. Eu soube o ponto alto, um ponto alto, e vamos fazendo os pontos altos até chegar aqui na parte da curva. Eu explico para vocês como que vai ser essa carreira. Aqui na curva da carreira de número 8, vou fazer uma correntinha e vou pular os 2 pontos aqui primeiros do leque. Venho no terceiro e faço um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. No mesmo espaço. E sobre esse pontinho aqui de base, um ponto alto. Então, a gente praticamente repetiu o que fez na carreira anterior. Aí, faço uma correntinha, vou sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou sobre o próximo leque. Nós vamos refazer, né? Igual aqui, um leque de 3 pontos altos de cada lado. Então, aqui eu pulo os 2, vou sobre o terceiro, um ponto alto. No espacinho 2, 2 correntes, volto no mesmo espaço, 2 pontos altos e uso um aqui, ó, desses 3 pontos desse lado, o primeiro deles, para fazer um ponto alto sobre ele. Então, nós vamos ficando assim, ó, leque sobre leque, né? Utilizando aqui o terceiro ponto e depois desse lado o primeiro ponto do grupinho de 3 pontos altos. Aí, para passar de um leque para outro, é uma corrente e refaz ponto alto sobre ponto alto nesse ponto alto aqui de base. Tá? Uma corrente, vou lá sobre o próximo leque, pulo 2 pontos no terceiro ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E uso esse pontinho de base e faço sobre ele um ponto alto. Vai ficando assim. Uma corrente, vou sobre o ponto de base, faço um ponto alto. Deixa eu virar pra cá. E assim nós vamos toda a curva, ó. Pulo 2, no terceiro ponto alto, espacinho, 2 pontos, 2 correntes, mais 2 pontos, e sobre esse de base, um ponto alto, uma corrente. Vou sobre o ponto alto de base,
um ponto alto, uma corrente. Aqui já faço mais um leque. Duas correntes. 2 pontos altos. Aqui faço o terceiro. Uma corrente. Um ponto alto, uma corrente pulo os dois. Um ponto alto no terceiro ponto do leque. Da carreira anterior, mais 2 no espacinho. 2 correntes. Mais 2 pontos. No mesmo espaço. E aqui uso um de base. Para fazer o terceiro. Uma corrente. Ponto alto. Sobre ponto alto. Uma corrente. Aqui eu vou fazer o último leque. Tá? Eu fiz toda a volta aqui junto com vocês. Como eu falo, se tiver dúvida, só voltar um pouquinho no início aqui da curva, desse lado, para fazer a do outro lado, que é idêntico. Aí, eu uso aqui, fazer o terceiro, uma correntinha. Vou passar já do último leque para a parte reta. Já venho aqui no primeiro ponto. Na parte reta, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos. Sobre o ponto de base, um ponto alto. E assim vamos completar aqui esse lado da parte reta e depois fazer a curva igualzinho fizemos aqui. Aí eu vejo vocês aqui no finalzinho dessa carreira, que é a de número 8. Cheguei ao final da carreira 8, fiz uma correntinha, vou aqui na terceira, onde iniciamos, e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 8. Nosso trabalho tá ficando assim, ó. A carreira 7 e 8 aqui na curva foi praticamente igual. E aqui nós continuamos a intercalar aqui uma carreira de pontos fechados e uma carreira dos quadradinhos. Então, a carreira anterior foi dos pontos fechados, tudo aqui em ponto alto. Agora, vou fazer os quadradinhos. Já subo com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. As 3 primeiras valem como um ponto alto e 2 de espaço. Aí, venho aqui na base, pulo 2. No terceiro, faço um ponto alto. E assim a gente vai seguindo, formando os 11 quadradinhos. E ali na curva, faço junto com vocês. Vamos lá, minha gente. Já fiz os 11 quadradinhos aqui da parte reta, carreira de número 9. Agora, para fazer a curva, nós vamos formar agora leques com 4 pontos altos. E aí, como que a gente vai fazer? Uma correntinha depois da parte reta. Eu vou aqui no leque da carreira anterior, vou pular só o primeiro ponto. E a partir do segundo, eu faço um ponto alto, ó, sobre o segundo, e um ponto alto sobre o terceiro. Chegar aqui no espacinho, aí eu vou fazer normalmente a partezinha aqui do leque, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aí eu venho para essa parte aqui, os 3 pontos do leque, desse lado. Sobre o primeiro, eu faço um ponto alto, sobre ele, e sobre o segundo, também faço um ponto alto. Aí, para passar de um leque para o outro, eu faço uma correntinha, vou lá sobre o pontinho alto da carreira anterior e faço um ponto alto sobre ele. Repito esse ponto alto. Uma corrente, já chego no próximo leque. Pulo somente o primeiro pontinho, né? Temos 3 de um lado e 3 do outro. Então, eu pulo esse primeiro, em cima do segundo, faço um ponto alto, em cima do terceiro, faço um ponto alto. E aqui no espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Aí, eu vou desse lado aqui no grupinho de pontos do leque, faço um sobre o primeiro e um sobre o segundo. Uma correntinha. Para passar de um leque para o outro, eu vou lá no ponto alto, fiz uma correntinha, né, e faço um ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo leque.
pulo o primeiro ponto, a partir do segundo, faço um ponto alto para cada um, ó, ficou com 2. Venho no espacinho, 2 pontos altos, 2 correntes, deixa eu virar aqui, volto no mesmo lugar, 2 pontos altos, aí no grupinho de pontos desse lado do leque, faço um ponto alto sobre o primeiro e um sobre o segundo. Aí nós vamos ficando assim, ó, com os leques de 4 pontos altos. Tá? Eu vou terminar aqui o restante, ó, dos leques sempre do mesmo jeito. Venho aqui no meio, faço um ponto alto, uma correntinha e vou fazendo a mesma coisa em todos os leques, tá? Chegar aqui na parte reta, vou formar os 11 quadradinhos, aí quando chegar aqui na outra parte da curva, eu relembro vocês, pra gente finalizar essa carreira de número 9. Cheguei aqui, ó, na parte reta para passar para outra curva, e aí pra gente relembrar. Da parte reta para a curva, eu faço uma corrente, vou lá no leque. Sob o segundo ponto, faço um ponto alto. Sob o terceiro, um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Aí aqui desse lado faço um ponto alto sobre este e um sobre o próximo. Assim vai ficar o nosso leque, os nossos leques. Uma correntinha entre um leque e outro, eu faço aquele ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, vou sobre o próximo, faço a mesma coisa. Tá? Aqui os 2 pontos, 2 correntes e os 2 pontos. E assim nós vamos seguindo todos os leques, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Gente, aqui para adiantar a carreira 9, eu fiz todos os leques, né? Ficamos com leques de 4 pontos altos, uma corrente, um ponto alto entre um e outro leque. Aí fechei, fiz uma corrente, fechei na terceira correntinha, como a gente sempre tá fazendo, e já comecei essa carreira de número 10, fazendo aqui na parte reta os pontos altos, tá? Os 34 pontos que nós vamos completar até esse último pontinho aqui da parte reta. E aí a curva, que vai ser bem fácil também essa carreira, eu venho mostrar pra vocês. Formei do outro lado os 34 pontos altos, agora para relembrar aqui na curva, tá? A mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Vamos manter os leques de 4 pontos altos. Então, aqui eu pulo os 2 primeiros, venho sobre o terceiro ponto e faço um ponto alto. Sobre o quarto do leque, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. 2 correntes, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. E aqui desse lado do leque eu uso 2 pontos para fazer o restante dos pontos altos, ó, formando um leque de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Para passar de um leque para o outro, uma corrente, vou sobre o ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. Uma corrente, venho sobre o próximo leque e vou repetir todo o processo. Eu pulo os 2 pontos, sobre o terceiro eu faço um ponto alto, sobre o quarto ponto do leque desse lado eu faço um ponto alto, no espaço de 2 correntes, 2 pontos, 2 correntes. Aqui 2 pontos altos. E uso 2 pontinhos aqui desse lado do leque para fazer o restante dos pontos, para formar o nosso leque nessa carreira. Uma corrente segue a vida desse jeito. Aí eu vejo vocês aqui no finalzinho dessa carreira. Fiz os 11 espacinhos da carreira 11 da parte reta. Aí para passar para a parte da curva eu faço só uma correntinha. E agora nós vamos formar leques de 5 pontos altos. Então na carreira anterior eu tenho um leque de 4 pontos. Então para formar o de 5 eu venho aqui sobre o leque, pulo somente o primeiro ponto do leque aqui desse primeiro lado.
Sobre o segundo ponto, eu faço um ponto alto. Sobre o terceiro ponto, faço um ponto alto. E sobre o quarto ponto do leque desse lado, eu faço um ponto alto. Aí, chegar no espacinho, faço 2 pontos altos. Peraí, minha gente. Vamos lá, as furadeiras aqui dos vizinhos. Aí, eu fiz 5 pontos altos desse lado, faço 2 correntes, volto no espacinho e faço 2 pontos altos. E agora eu uso desse lado aqui, ó, os 4 pontos altos do leque. Eu uso 3 deles para formar esse ladinho aqui do nosso leque, ó. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, assim, nós formamos leque de 5 pontos altos. De um lado, 2 correntes e 5 de outro. Agora, uma corrente, para passar de um para o outro, nós vamos manter aquele ponto alto da carreira anterior. Eu faço um ponto alto sobre ele. Uma corrente, vou no próximo leque. Pulo o primeiro ponto, vou sobre o próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Os 2 pontos aqui do meio do leque. 2 correntes. E mais 2 pontos altos. E mais 3 pontos altos aqui. Um sobre cada um de base dos pontinhos que nós temos do leque aqui desse lado. Tá? Vai ficar só um sem trabalhar. E assim nós vamos ficando. Uma correntinha faz o ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, tá? Entre um leque e outro. E assim eu vou dar toda a volta de número 11, gente, os leques só fazer desse jeito. Chegar aqui, uma correntinha faz os espacinhos. Uma correntinha faz os leques, igual eu mostrei agora pra vocês, de 5 pontos altos. Tá? Eu vou aqui finalizar a minha carreira e já venho com vocês. Cheguei ao final da carreira 1. Cheguei ao final da carreira, aqui da parte reta, repeti os 34 pontos altos da nossa carreira de número 12. Agora eu faço uma correntinha e, como eu falei para vocês, nós vamos manter os leques de 5 pontos altos, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, nós fizemos 2 leques de 2 pontos, 2 leques de 3 pontos, 2 leques de 4 pontos, e agora vamos fazer 2 carreiras com leques de 5 pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer como? Pular 2 pontos do leque. E a partir do terceiro, eu faço um ponto alto para cada um de base. Tá? Que agora a gente quer manter os 5 pontos altos. Então, eu venho aqui no leque da carreira anterior a partir do terceiro ponto, tá? Quando a gente quer aumentar aqui, ó, você vê que a gente só pula um e vai no próximo. Então, aqui eu quero manter o leque de 5 pontos altos. Eu pulo os 2 primeiros, faço ponto alto sobre ponto alto. No espacinho, faço os 2 pontos altos. As 2 correntes, volto no mesmo espaço e coloco mais 2 pontos altos. E agora, vou usar 3 pontinhos aqui desse lado para formar, de fato, o nosso leque. 1, 2 e 3. E assim ficam 2 aqui sem trabalhar, igual no início aqui do leque. Ficam 2 sem trabalhar a partir do terceiro. E depois aqui do outro lado, ficam 2 sem trabalhar. Uma correntinha e vamos manter o ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, em todos os leques nós vamos fazer do mesmo jeito. Pula 1, 2 pontos, a partir do terceiro, um ponto alto. Sobre o próximo, um ponto alto. E sobre o próximo, um ponto alto. Chega no espacinho, 2 pontos altos, assim nós formamos os 5 pontos. Aí, faço 2 correntes e formo os 5 pontos desse lado do leque. 2 no mesmo espaço e uso 3 pontinhos aqui desse lado do leque para completar os 5 pontos altos. Venho no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Aí, ficam 2 sem trabalhar. Uma correntinha, vou lá sobre o ponto alto que tem entre um leque e outro e repito ele. Uma corrente, pulo 2 do leque e dou a sequência do mesmo jeito, gente. Sempre fazendo desse jeitinho, pra
Se tiver alguma dúvida, volta aqui um pouquinho, ó, só para ver como que faz o leque, tá? Em todos os leques nós vamos fazer do mesmo jeito. Chegar aqui para fazer a parte reta, uma correntinha, os pontos altos, chegar aqui uma correntinha e mantém os leques de 5 pontos altos, fazendo a partir do terceiro ponto e deixando 2 desse lado sem trabalhar, tá? Vou completar aqui a minha volta e já venho com vocês. Chegando ao final da carreira 12, uma corrente, fecho aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a nossa carreira, e nós ficamos com os leques de 5 pontos altos, uma corrente, aquele pontinho no meio, e a parte reta toda em pontos altos. Agora, para a volta de número 13, vamos subir as 5 correntes, 2, 3, 4, 5, que vale como um ponto alto, o espaço de 2 correntes. E a partir do terceiro, faço um ponto alto. Vamos formando os nossos 11 espacinhos de um ponto alto e 2 correntes. Aí, lá na parte da curva, eu venho com vocês. Fiz os 11 espacinhos de 2 correntes, agora para passar para a curva, uma correntinha, e agora nós vamos fazer 2 carreiras com leques de 6 pontos altos, tá? Então, aqui a gente manteve o número de pontos, então nós fomos a partir do segundo ponto do leque. Então, agora eu quero aumentar um pontinho, eu vou sobre o segundo ponto, né? Que eu falei, nós fomos sobre o terceiro, e agora eu vou sobre o segundo, tá? Então, fiz uma correntinha, vou lá sobre o leque, sobre o segundo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E sobre o último aqui, antes de chegar no espacinho, um ponto alto. Ficamos com 4 pontos altos. Agora, eu vou no espaço de 2 correntes e faço 2 pontos altos. Então, ficamos com 6 pontos altos desse lado do leque. 2 correntes, já venho no espacinho e faço 2 pontos altos. E aqui desse lado do leque eu vou trabalhar até o penúltimo ponto alto. Tá? Então, venho aqui sobre o primeiro desse lado, um ponto alto. Sobre o próximo, um ponto alto. Sobre o próximo, um ponto alto. E sobre o penúltimo ponto, um ponto alto. Então, assim, a gente forma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos desse lado do leque também. Aí, faço uma correntinha e vamos manter o nosso pontinho alto aqui no meio, entre um leque e outro. Aí, faço uma correntinha, vou sobre o próximo leque. Pulo somente o primeiro ponto, vou sobre o segundo, faço um ponto alto. Sobre o terceiro, um ponto alto. O quarto, ponto alto. E o quinto ponto aqui do leque, um ponto alto. Eu pulei o primeiro sem fazer. Aí, venho no espacinho. 2 pontos, 2 correntes. No mesmo espaço, 2 pontos altos. E aqui, até o penúltimo ponto alto, eu faço um ponto alto para cada um de base. Ó, venho aqui, um ponto alto. E sobre o penúltimo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, aí repete aquele ponto alto entre um leque e outro. Entenderam? Então, agora só pula um pontinho do leque anterior e a partir do segundo começa a fazer os pontos altos. Aí, fica com 4, 2 fica aqui dentro do espacinho, 2 correntes e mais 6 pontos altos desse lado. Uma corrente, o ponto alto de base, a gente mantém. Então, eu vou fazer assim todos os leques, chegar na outra parte reta, nós vamos manter os quadradinhos. E quem quiser adiantar, gente, a próxima carreira vai ser os leques de 6 pontos altos também, aí nós começamos a partir do terceiro ponto. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E as 2 correntes e faz o outro lado do leque. Eu vou terminar essa volta de número 13 e venho aqui com vocês no finalzinho da carreira. Cheguei ao final da volta 13, faço uma corrente e prendo lá, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui contando de baixo para cima. 1, 2, 3, onde iniciamos, tá, gente? Parece bem repetitivo para quem faz bastante, mas tem muita gente que tá iniciando agora, então por isso eu faço todas as fases aqui, tá? Para a carreira de número 14, isso, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora vamos para nossa volta 14.
Subo as 3 correntes e vou completar aqui minha parte reta em pontos altos. Aí chega lá a curvinha, que nós vamos manter os leques de 6 pontos altos. Eu volto com vocês, tá? Pra gente fazer lá juntos. Cheguei aqui para fazer a curva, ó, fiz todos os pontos altos, então nós vamos manter os leques de 6 pontos altos. Aí faço uma corrente, pulo os 2 primeiros do leque, a partir do terceiro eu faço ponto alto sobre ponto alto desse lado. Ficamos com 4 pontos altos. Um sobre cada ponto de base, pulando os 2 primeiros e fazendo a partir do terceiro ponto. Aí vou no espacinho de 2 correntes e faço 2 pontos altos. 2 correntes, venho no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos para começar a formar o leque desse lado. E agora nós vamos usar 4 pontos altos desse lado para formar o nosso leque. 1, 2, 3 e 4. Aí ficam 2 pontinhos aqui do leque desse lado, sem fazer. Aí uma correntinha, para passar de um leque para o outro, nós vamos permanecer fazendo aquele pontinho alto, ó. Vamos sobre o ponto da carreira anterior e faço um ponto sobre ele. Uma corrente, vou sobre o próximo leque, pulo os 2 primeiros pontos, e aí faço ponto alto sobre ponto alto. Fico com 4 pontos altos. No espacinho, faço 2, as 2 correntes e começo a formar os pontos aqui desse lado do leque. 2 ainda dentro do espaço e 4 pontinhos aqui sob os pontos altos do leque da carreira anterior, tá? E ficam 2 sem trabalhar. Tá? Eu tô fiz aqui 2 leques com vocês. Qualquer dúvida, vocês voltam aí um pouquinho o vídeo para ver de novo, mas eu acho que não vai ter dificuldade, minha gente. Só deixar aqui os 2 pontos de um lado e os 2 do outro sem trabalhar. Uma correntinha e o ponto alto do meio, tá? Assim nós vamos fazer todos os nossos leques. Aí chegando aqui do outro lado, uma correntinha para iniciar a parte reta, uma correntinha para iniciar os leques desse lado, também vão ficar de 6 pontos altos, tá? Sempre o mesmo esquema, pula 2 a partir do terceiro e vai formando os leques. Aí eu já venho com vocês no finalzinho dessa carreira de número 14. Cheguei ao final da carreira de número 14, vou fazer uma correntinha e prender aqui na terceira correntinha onde iniciamos a carreira, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, gente, faltam 2 carreiras pra gente terminar no nosso tapete. Como eu falei pra vocês no início, eu estou fazendo em 2 cores. Então, agora eu vou cortar esse fio que eu tô usando agora, o beterraba, e vou voltar para o lilás. Tá? As 2 cores que eu estou fazendo, mas se você quiser, também pode fazer da mesma cor. Então, agora nós vamos fazer a volta 15 e a volta de número 16 para finalizar o nosso tapete, tá? Se você quiser arrematar esse fio e depois entrar com outro, fique à vontade. Eu já venho daqui mesmo, ó, tenho a laçada do fio antigo, trago a laçada do fio novo pra cá. Dou uma puxadinha. Venho no mesmo pezinho aqui, puxo e faço um ponto baixo. Aqui eu puxo as 2 pontas e subo mais 2 correntes que vai valer como meu primeiro ponto alto. Então, agora, nós vamos intercalar novamente, tá? Igual a gente tem feito até aqui. Então, a carreira anterior foi de pontos altos. Agora, ó, já fiz as 3 correntes que valem como um ponto alto. Fazer mais 2 de separação. Aí, vou vir pulando 2 de base e fazendo um ponto alto. A mesma coisa, tá? Que a gente tem feito até agora. Pulo 2, venho no terceiro, ponto alto. E aí, quando chegar lá na curvinha, eu faço junto com vocês. Fiz os 11 espacinhos, agora com o lilás, nossa penúltima volta. Para a curva, eu vou fazer uma correntinha, como a gente tem feito. E agora, nós vamos formar um leque de 7 pontos altos, por 2 carreiras. Deixa eu falar uma coisa rapidinho antes de fazer, gente.
essa parte aqui. Eu não falei nenhuma vez, mas é de extrema importância que você vai fazendo as suas carreiras do seu tapete e vai colocando no chão ou numa mesa aí para ver se tá ficando tudo direitinho, né? Essa sequência aqui, ó, que eu fiz dos leques de 2 pontos altos, depois de 3 pontos altos, pode ser que você tenha que mexer aí na sua sequência, né? Eu fiz por 2 carreiras com cada número aqui de pontos altos, mas talvez você tenha que fazer por mais ou por menos, só uma carreira e aumentando, entendeu? Então, uma dica para você sempre colocando esse tapete aqui, gente, ó, no meu ponto, no fio número 6, eu já fiz no 8 também e lacrou, mas no fio número 6, no meu ponto, do jeitinho que eu tô explicando para vocês, ele lacra do começo ao fim. Tá bom? Então, só uma explicação aí que eu tava lembrando aqui, que eu não falei nenhuma vez para vocês colocarem, mas façam isso, tá bom? Então, aqui uma correntinha, agora vamos formar os leques de 7 pontos, então agora a gente vai vir a partir do segundo ponto do nosso leque da carreira anterior. Aí eu faço ponto alto sobre ponto alto, e depois aqueles 2 pontos altos aqui no espacinho. Então, vamos lá, eu já fiz um, aí sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. 3... 4 e 5 pontos. Então, começando aqui a partir do segundo, fiquei com 1, 2, 3, 4 e 5 pontos do primeiro lado do leque. Aí, laço, venho no espacinho, faço 2 pontos altos, sempre aqui é sem correntinha, né? A correntinha a gente só faz aqui, ó, 2, e aí vem com os 2 pontos altos novamente no mesmo espacinho, para trabalhar o outro lado do leque. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, eu vou trabalhar nesses pontos aqui da carreira anterior, fazendo um ponto alto para cada de base, até o penúltimo ponto, que agora nós aumentamos um ponto aqui no nosso leque. Ó, trabalho até o penúltimo ponto alto do leque do outro lado, e fico com 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 de um lado, as 2 correntinhas, e 7 de outros, formado do jeito que eu falei aqui para vocês. Então, agora uma correntinha, aí nós vamos passar para aquele ponto alto no meio do leque. Vamos repeti-lo, tá? Faço um ponto alto. Uma correntinha, vou subir o próximo leque, pulo somente o primeiro, e a partir do segundo, começo a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até o espacinho de 2 correntes, que é o meio do nosso leque. Então, até aqui fiquei com 5 pontos. Chega no espacinho, só laço o fio, venho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. 2 correntes, e vamos fazer o outro lado do nosso leque. 2 pontos altos e um ponto alto para cada um de base, desse ladinho aqui do leque, da carreira anterior. Ó, trabalho até o penúltimo ponto. Aí fica certinho os nossos 7 pontos de um lado, 2 correntes, 7 de outro. Aí uma correntinha, vamos no ponto entre um leque e outro e faço um ponto alto sobre ele. Uma corrente, próximo leque, o mesmo processo, tá? Então, em todos os leques nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Aí, não esquecendo, aqui quando chega para passar da parte da curva para a parte reta, uma correntinha. Essa daqui nós estamos fazendo os 11 quadradinhos. Chega aqui uma correntinha e faz os leques igualzinho fizemos agora, tá? Todos vão ser feitos do mesmo jeito. Então, a nossa penúltima carreira, vou terminar a minha aqui para já vir com a última carreira do biquinho final aqui, finalizar nossa peça. Cheguei ao final da carreira de número 15, aí tem o ponto baixo, a segunda correntinha, eu introduzo aqui a agulha e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Aí, gente, vocês vão ver aqui se você vai fazer um leque de 2 ou 3 pontos, tá? Então, aqui onde eu finalizei um ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui pra dentro, ó, e faço um ponto baixo, pode ser um baixíssimo também. Fiz um ponto baixo, aí você pode caminhar com um ponto baixíssimo aqui dentro do espacinho. E aí, subo 1, 2 e 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes. E mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2
e 3 pontos altos. Agora, sem fazer corrente, eu pulo esse espacinho de base, vou no próximo e faço mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos. Aí, laço sem fazer correntinha, aqui que eu tô falando pra vocês. Aí, vocês vão colocando na parte reta e ver se você vai precisar fazer 2 pontos ou 3 pontos no leque, tá? De repente, tem que fazer uma correntinha aqui também ou não. Eu não estou fazendo. Aí, eu vou laçar, pulo um espacinho, venho no próximo e faço mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntes no meio e mais 3 pontinhos altos, formando um leque. Laço novamente, pulo esse espaço, no próximo faço mais um leque. 3 pontos, presta bem atenção, que o mesmo que a gente tá fazendo aqui desse lado, da parte reta, nós vamos fazer do outro. Igualzinho, tá? E um lado eu faço com vocês, e o outro vocês fazem. Se tiver dificuldade, é só voltar o vídeo. Vou pular esse espacinho no próximo, mais um leque. Eu vou ir crochetando pra lá, né, minha gente? Tô indo no caminho do crochê. 3, 2 correntes e 3 pontos altos. Vai ficando assim o nosso biquinho aqui na parte reta. Laço novamente, pulo esse espaço, venho no próximo, que é o último espacinho antes da nossa curva. E vou fazer mais um leque. 3 pontos. 2 correntes. Mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos formar a última carreira, os leques vão ficar de 8 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, eu não faço correntinha também, já venho sob o leque e pulo só o primeiro ponto. E a partir do segundo, faço ponto alto, sob ponto alto. Agora, nós vamos formar o leque com 8 pontos altos. Ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no espacinho. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Aí, vou fazer mais 2 aqui no espacinho, ficando com um total de 8 pontos de um lado do nosso leque. Aí, 2 correntes, do outro lado, faço 2 pontos altos já no mesmo espaço. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, desse lado aqui, até o penúltimo ponto. Ficando com um total de 8 pontos. Um ponto alto até o penúltimo. Trabalhei até o penúltimo ponto. Então, 2 aqui no espacinho, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Os leques vão ficar de 8 pontos. Agora, uma correntinha e ainda fazemos aquele ponto alto entre um leque e outro. Aí, vamos mantendo o ponto alto do meio entre um leque e outro. Uma corrente, pula um somente de base do leque e vamos formar o leque com 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6 de um lado, mais 2 no espaço, fica um total de 8. 2 correntes e mais 8 pontos aqui do outro lado. 2 no espaço e um sobre cada um de base, desse lado do leque até o penúltimo ponto. Vou soltar aqui o fio. Vou trabalhando até chegar no penúltimo pontinho.
Cheguei no penúltimo ponto, temos um total de 8 pontos de um lado e 8 de outro. Uma correntinha, vou lá sobre o ponto alto, entre um leque e outro, e faço um ponto alto. Então, assim, nós vamos trabalhando por todos os leques, formando os leques grandes aqui de 8 pontos altos, como eu expliquei para vocês. E na partezinha reta, nós formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques de, aqui no meu caso, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, tá? Então, vou seguir aqui essa parte da curva. Quando chegar aqui, somente uma correntinha. Aí, já no primeiro espacinho, eu faço um leque, pulo um, no próximo um leque. E assim eu vou terminar toda a volta e a gente já vem para ver o resultado final desse tapete. Qualquer coisa eu volto ali da outra parte reta para mostrar e lembrar de onde que começam os leques. Lá vem eu de novo, lembrar aqui, ó. Tô chegando para passar aqui da parte da curva para a parte reta do outro lado. A gente faz uma correntinha laço, aí eu pulo esse espacinho de uma corrente, já venho no primeiro espacinho de 2 correntes e faço o leque, tá? E aí vou fazendo igual do outro lado. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí laço, pulo um espacinho e vou no próximo, tá? Era só para lembrar como que faz aqui essa passagem. Chegamos ao final do nosso tapete. Econômico, gente, rápido de fazer, tá? A videoaula fica longa porque eu vou nos mínimos detalhes, mas vocês vão ver como é rápido. Aí aqui eu vou na terceira correntinha do nosso primeiro leque que fizemos e faço um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar o fio, fazer os arremates e temos mais um trabalho aí. Eu puxo aqui, venho aqui por trás, puxo essa pontinha e lá eu vou arrematar junto com os demais, tá, gente? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gosto desses tapetes simples, porém lindos, maravilhosos, que a gente faz rápido e gasta pouco material e vende muito. Tá bom? Se gostou, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, dá um joinha que fortalece aqui a família. E me segue lá também no Instagram, Paty Kelly Crochê, tá? O mesmo nome aqui do canal, é lá no Instagram também. Um beijo pra vocês, até o próximo e lógico, né, sempre coração pra vocês, gente. Tchau, fica com Deus. Beijo. Gostaram? Então bora fazer.